Olá, meus irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria estarmos aqui louvando e agradecendo a Deus por esse mês das vocações. Hoje nós vamos iniciar agradecendo a Deus por todas aquelas pessoas que se doaram aqui nessa leitura orante da paróquia de São José durante esse mês das vocações. Nós vamos agradecer a Deus por todos aqueles que com o seu coração aberto fizeram com que a sua palavra chegasse até corações que estavam tão necessitados, e agradecer também a Deus pelas maravilhas que Ele operou e que Ele tem operado a cada manhã, que a palavra de Deus ela alcança as casas das pessoas, de todos nós, alcança o nosso coração. É muito bom estarmos aqui, é muito bom esse momento da leitura orante. E hoje nós vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Então, Mateus 16, de 21 a 27. E eu convido a você a escolher aquele lugar mais aconchegante, mais tranquilo, silencioso, para que Jesus possa ser o centro da sua vida agora, neste momento, mais ainda, né? Jesus já é o centro das nossas vidas, mas esse momento, vamos nos silenciar, vamos pegar a palavra de Deus e abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem hoje a nos falar. Antes disso, vamos pedir a inspiração do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo para fazer presença no meio de nós e iluminar a nossa mente, nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Desde então, Jesus tomou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e a protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se vem a prejudicar a sua vida? Ou o que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se você quiser tomar novamente esse texto, meus irmãos, você pode pausar esse vídeo, tomar de novo o texto e ir pedindo ao Espírito Santo para te mostrar aquilo que mais chama a sua atenção, aquilo que mais toca hoje no seu coração. E esse evangelho de hoje, ele é maravilhoso. E ele quer hoje adentrar cada vez mais dentro do nosso coração e nos levar a meditar o que Jesus, ele quer falar conosco, assim como ele falou a seus discípulos. E é muito difícil a gente falar do evangelho de hoje sem nos voltarmos ao evangelho do domingo passado. No evangelho de domingo passado, também no capítulo 16 de São Mateus, Jesus ele vem interpelar aos discípulos o que as pessoas estavam falando dele, o que as pessoas estavam pensando dele, quem que ele era.
E também depois que ele teve a resposta, ele perguntou para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, com sua ousadia, com a sua coragem, passou à frente disso: tu és o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, ele ficou feliz em ouvir aquelas palavras da boca de Pedro. Ele sentiu que Pedro tinha entendido quem realmente ele era. E Jesus, ele fala a Pedro: tu és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Então, quando Pedro faz aquela profissão de fé maravilhosa, quem inspirou a ele não foi a carne nem o sangue, não foi a humanidade de Pedro, mas foi aquela força, aquela graça vindo de Deus. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor faz maravilhas nas nossas vidas e o Senhor age no nosso agir e, sobretudo, no nosso falar. É com a graça de Deus que falamos aquilo que é de Deus. Mas, nesse evangelho de hoje, quando Jesus vem a interpelar aos seus discípulos: olha, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas eu vou ir a Jerusalém, vou sofrer muito, vou ser maltratado, rejeitado, vou ser crucificado, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Então, quando Jesus vem com aquelas palavras, Pedro já veio à frente e falou: Deus me livre que isso te aconteça, que Deus não permita isso, Senhor. Que Deus não permita isso. Isso não vai te acontecer. E por quê? Aquela mesma boca de Pedro, que foi instruída por Deus para fazer uma profissão de fé tão bonita, a mesma boca hoje Pedro usa para renegar a missão de Jesus, para renegar aquilo que Jesus, o projeto de vida, aquilo que Jesus precisava passar para ressuscitar. O que levou a Pedro a ter essa atitude? E Jesus vem falar: teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Então, meus irmãos, aqui está a grande mensagem. Aqui está a grande chave daquilo que nós precisamos entender nas nossas vidas. Quando estamos com o nosso pensamento ligado a Deus, nós falamos das coisas de Deus. Quando nós estamos com o nosso pensamento, com as nossas atitudes ligado às coisas do mundo, às coisas dos homens, falamos da fraqueza, daquilo que os homens pensam. Pedro aqui, ele teve um sentimento de apego a Jesus, de medo. O que Pedro pensou? Se o nosso mestre, ele vai sofrer, vai ser crucificado, nós não queremos isso. Talvez Pedro pensou: se o nosso mestre vai sofrer assim, o que nós também iremos sofrer? Então Pedro renegou, Pedro rejeitou a crucificação de Jesus naquele momento. Ele não entendeu, porque ele pensava como humano. Os pensamentos dele já não eram um pensamento vindo de Deus, como naquele primeiro acontecimento. Então, meus irmãos, é muito importante a gente entender. É muito importante a gente procurar compreender a cada dia onde está o nosso pensamento. Nosso pensamento está mais ligado às coisas de Deus ou às coisas do mundo, às coisas dos homens. A nossa boca tem proclamado coisas de Deus ou a nossa boca tem proclamado as coisas do mundo? É preciso a gente pedir a Jesus hoje que Ele venha em nosso encontro e Ele nos ajude a cada dia. O salmista já pedia: Senhor, no Salmo 140, ele já falava: Senhor, põe uma guarda em minha boca. E eu acredito que o tempo hoje que nós estamos vivendo, cheio de lutas e tribulações e dificuldades, nós devemos também pedir ao Senhor a cada dia: Senhor, coloca uma guarda na minha boca, para que saia da nossa boca somente palavras de fé, de esperança e de confiança.
Se naquele momento Pedro tivesse relembrado tudo aquilo que ele já tinha aprendido com Jesus, se ele tivesse relembrado os acontecimentos que ele já tinha visto, os milagres, os prodígios, se ele tivesse confiado na palavra do Senhor Jesus, ele não ia falar aquela palavra que ele falou. Ele ia falar: Jesus, estamos juntos. Mesmo que o Senhor seja crucificado, que o Senhor seja morto e rejeitado, estamos juntos. E a gente sabe muito bem que quando também aconteceu aquilo com Jesus, Pedro renegou, né? Pedro negou a sua fé. Mas nem por isso Pedro não foi privilegiado com as bênçãos do Senhor. Então nós somos fracos, somos pecadores e hoje nós somos também como Pedro. Na mesma hora que estamos louvando, proclamando as maravilhas do Senhor, às vezes a gente fica pensando mais no lado humano, na nossa fraqueza humana, apegado nas coisas, nos acontecimentos e pensamos por baixo. E a palavra de Deus manda que a gente busque as coisas do alto e não as coisas do mundo. E assim seremos felizes. E aqui Jesus continua: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é muito importante. Jesus, ele não nos promete facilidade. Jesus promete que estará conosco, mas temos que tomar a nossa cruz do dia a dia, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Então nós vamos pedir a Jesus hoje que nos ajude a cada dia a ter boas palavras, a encher o nosso coração primeiro daquela boa nova da palavra de Deus, porque a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. E peçamos ao Senhor também hoje a força para que nós possamos carregar a nossa cruz de cada dia e confiar que nós teremos a recompensa. E apesar de carregar a cruz, Jesus ainda fala: porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Então não adianta, meus irmãos, não adianta o homem querer ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida. E a vida aqui vai muito mais além dessa vida que a gente pensa, dessa vida humana, cotidiana. Aqui fala sobre a vida eterna, sobre aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E Jesus encerra aqui falando: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, isso aqui é uma promessa eterna. Jesus virá com os seus anjos, irá recompensar a cada um segundo as suas obras, segundo o sacrifício de cada um. Então, meus irmãos, nós vamos agora nos colocar ainda mais nesse texto, mas vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Vamos colocar nas mãos do Senhor Jesus todas as nossas dificuldades, todas as vezes que nós usamos mal as nossas palavras, por todas as vezes que nós queremos renunciar à nossa cruz, por todas as vezes que nós não confiamos nas promessas do Senhor. Vai apresentando ao Senhor. Vai deixando que o Senhor hoje te exorte, assim como o Senhor exortou a Pedro. Que o Senhor te exorte, que o Senhor te corrige. Eu peço também que o Senhor venha me corrigir nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, por todas as vezes que nós renegamos a nossa cruz, por todas as vezes que nós não abraçamos a nossa cruz, por todas as vezes que nós rejeitamos Jesus. Porque quando a gente rejeita a nossa cruz, a gente está rejeitando o próprio Jesus. Então vai silenciando o seu coração, meus irmãos, e vai apresentando ao Senhor. E se o Senhor quiser te corrigir, deixe ser corrigido pelo Senhor. Porque Pedro, ele soube bem ser corrigido. E Pedro teve as chaves da nossa igreja entregue às suas mãos. Pedro foi também recompensado. Sofreu também o seu martírio, lutou, mas teve a recompensa da glória.
junto com o Pai. Meus irmãos, nós seremos recompensados. Jesus irá recompensar a todo o nosso sacrifício, a toda a nossa luta. As nossas orações não são em vão, meus irmãos. Vai apresentando ao Senhor e deixando que o Senhor fale hoje no seu coração. E nós vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa palavra de hoje, porque o Senhor quer motivar o nosso coração para sermos pessoas melhores. O Senhor quer abençoar toda a nossa vida, sobretudo abençoar a nossa língua, o nosso falar. Como temos pecado pelo nosso falar, como não estamos sabendo usar as palavras. E o Senhor hoje, Ele quer nos corrigir. Não pode de uma mesma fonte sair água doce e água amarga. Devemos saber dosar as nossas palavras, devemos saber usar a nossa língua para proclamar que Jesus é o Filho de Deus vivo, aquele que veio nos salvar, aquele que veio nos abençoar, aquele que quer que carreguemos também as nossas cruzes do dia a dia, mas Ele mesmo vem ao nosso encontro e nos ajude. Ele vem ao nosso encontro. Jesus, Ele vem ajudar a cada um de nós, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Peçamos ao Senhor hoje que ilumine a nossa vida, que abençoe a nossa vocação, aqueles que foram chamados à vocação religiosa, aqueles que foram chamados à vocação do matrimônio, tantas vocações. Que o Senhor possa abençoar a todos que se colocam a serviço e abençoar cada um que está à disposição. Abençoando também aqueles que estão à escuta dessa palavra, aqueles que buscam a cada dia se encontrar com o Senhor na palavra, porque o Senhor, Ele fala no nosso coração através da palavra de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom, meus irmãos. Terminando o mês da vocação, vamos iniciar o mês da Bíblia. E a cada dia devemos nos apaixonar mais por essa palavra de Deus, que é fonte viva, de água viva, a palavra que nos sustenta, que nos revigora, a palavra que nos dá ânimo e que nos dá coragem. Sejamos fortes, meus irmãos, corajosos, para enfrentar tempos difíceis, mas na certeza que o Senhor está conosco e nos recompensará de todo o sacrifício, de toda a boa obra. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curte esse vídeo, compartilhe e permanecemos firmes na presença de Deus. Muito obrigada a todos e tenham todos um bom dia e uma boa semana. E que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Deus, que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.